Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas vezes, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. E fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Oh, 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 oh. Faça morada, faça morada. Graça e paz da parte daquele que vive e reina, pois o seu reino é eterno e o seu amor não tem fim.
Estou muito feliz por estar aqui mais esta noite, muito feliz porque você está aqui nessa noite. E gostaria de saudar você com aquele caloroso boa noite, Igreja Central. Que vocês sejam abençoados. Você, amigo que veio esta noite ouvir a voz de Deus, a Bíblia, deixe a Bíblia falar nesta noite, amém? Nós temos um assunto extraordinário, fantástico para estudar com você e com todos que nos acompanham, né, através do nosso canal. E mais esta noite, né, nós temos o prazer de apresentar a você os ensinos de Jesus. O que Jesus ensinou acerca das Escrituras, o que Jesus ensinou acerca da salvação e da santidade, que foi o nosso último tema. E nós vimos no último tema que a santidade, ela é um processo, né? Um processo que dura a vida inteira. Não existe aquela pessoa que pode chegar e dizer, sou impecável, não tenho pecado. Porque de acordo com 1 João 1,8, essa pessoa é mentirosa e nela não está a verdade. Querido, sempre no início eu gosto de apresentar a você o site, né, para você estar acompanhando, né? Então ao você entrar ali na internet, você pode ir direto, né, para o nosso site. Mas está aí, ó. O site de estudo apresentado é isso aí, estudocristo.com, né? O que tem nesse site? Nós temos aí a verdade, são 18 temas, né? Temos o Grande Conflito, que é conhecido por muitos, aí com o pastor Luiz Gonçalves. Temos aí uma série de filmes, testemunho e muito mais você vai poder aprender aí nesse canal, né? Criado aí para o nosso irmão José, né? E você vai poder estudar ali a palavra de Deus. Queridos, vamos para a Bíblia? Tito capítulo 3, deixe a Bíblia falar. Abra sua Bíblia para nós orar ao nosso Deus e pedir orientação para essa noite. Eu te garanto que o que você vai ver aqui, talvez você ainda não tenha visto na igreja adventista. Mas essa noite você vai ver. Amém? Deus seja louvado. Então nós vamos aprender, volta ao primeiro slide para mim, por favor. O que Jesus ensinou acerca do Espírito Santo? É o nosso tema dessa noite apresentado. O que Jesus ensinou? O que a palavra do Senhor vai apresentar para nós no nosso quarto domingo acerca do Espírito Santo? O que Ele tem a dizer para nós nessa noite? O que o Espírito Santo faz? Qual a obra dele? Ele é Deus? Deixe a Bíblia falar. Como é que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que eu sou batizado no Espírito Santo? Essas perguntas serão respondidas essa noite à luz da palavra de Deus. Vamos começar onde nós paramos no último domingo, falando de santificação. Eu deixei justamente esse texto para hoje. Tito, capítulo 3. Se você encontrou, diga amém. Agora vá lá no verso 4. O apóstolo São Paulo, a escrever a esse pastor, né, e amigo, Tito, ele diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus quer te lavar esta noite. Fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu santo nome, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Tu és Deus, eternamente Deus e sempre Deus. Obrigado pela presença, Pai, da terceira pessoa da divindade no nosso meio, que nos dá esclarecimento, que nos lava através da sua palavra. Queremos compreender a tua voz, que a tua palavra fale, não eu. Eu sou apenas um instrumento, Pai, de voz, mas a palavra é do Senhor. Abençoe também a todos que nos acompanham no YouTube. Abençoe a Deus eterno, essas famílias queridas, esses amigos que atenderam o convite, a voz do Espírito Santo e estão aqui esta noite. Eu entrego cada pessoa em tuas mãos em nome de Jesus. Falar do Espírito Santo é doce, é maravilhoso, é fantástico, mas não é tão fácil. É complexo.
Eu precisaria de, no mínimo, umas 15 noites só para falar do Espírito Santo. Apresentar toda a sua obra e todo o seu trabalho. Mas, em pouco tempo, eu gostaria de deixar claro para vocês quem é esse ser. O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Passa para mim, por favor. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus, ele operava as suas maravilhas, os seus milagres através do Espírito Santo. E Jesus ensinava através do Espírito Santo. Toda a obra do Filho de Deus era feita através desse ser, chamado Espírito Santo. Algumas pessoas confundem, acham que o Espírito Santo e Jesus é a mesma pessoa? Não, nessa noite você vai ficar sabendo que não, ok? O próximo diz o seguinte: depois que ele subiu, né, o Espírito Santo veio à terra, assim como ele prometeu, né? E ele ficaria com nós até que Jesus volte a essa terra. Por isso que hoje nós vamos aprender, né, sobre o Espírito Santo, o que ele está fazendo aqui. E vamos aprender junto, como sempre, o que diz a palavra do Senhor, né? Que promessa Jesus fez aos discípulos? Pega a sua Bíblia, por favor. Vamos à palavra de Deus, vamos deixar a Bíblia falar. Você que nos acompanha em qualquer lugar deste mundo, pegue a sua Bíblia e deixe ela falar. Como eu falei para vocês, eu só tenho, o meu trabalho aqui é apenas guiar vocês nos textos que vão dar as respostas. Para que você creia, não em mim. Porque o meu ensino, sempre eu disse que ia repetir isso, não é meu, mas é daquele que me enviou, né, para estar aqui com vocês esses 18 domingos. Ao abrir a tua Bíblia em São João, no capítulo 14, existe uma promessa extraordinária feita pelo Salvador do mundo. Essa promessa tem encantado milhões de pessoas e vários movimentos têm surgido a partir dessa promessa. Nenhuma das promessas que Jesus faz, ele deixa de cumprir. Jesus é fantástico, é maravilhoso, ele não deixa jamais de cumprir suas promessas, o que ele promete, ele cumpre. E na palavra do Senhor diz que ele não deixa cair uma palavra por terra, amém? No capítulo 14, a partir do verso 16, ele diz o seguinte: e eu rogarei o Pai, e o Pai enviará o quê? Outro Consolador para estar para sempre convosco. O que eu acho interessante, no versículo 17, que você já pode ler, diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está vendo? Por que muitas pessoas não aceitam o Espírito Santo? Porque elas não veem. Elas, os próprios, às vezes alguns seres humanos dos dias de Jesus não acreditavam no Espírito Santo, porque não via, palpava igual apalpava Cristo. Mas poucas dessas pessoas, meus queridos, param para pensar que antes de Cristo vir à terra, ele também era Espírito. Ele não tinha forma corpórea. Agora o Espírito Santo, quando ele quer se manifestar, ele precisa de uma forma para se manifestar. E um dos corpos que ele mais usou foi o de Cristo. Porque o corpo de Cristo foi criado por Deus para que ele, Cristo, habitasse. Antes dele ter corpo. E ali ele gera aquele corpo no ventre de Maria. E quem traz ele é o Espírito Santo. E ele faz o seu trabalho, a sua obra de mestre. E eu rogarei o Pai e ele vos dará outro. Pode ser a mesma pessoa, irmão, baseado nesse texto? Olha para mim, pode ser a mesma pessoa? Não tem como, gente. Não tem como ser a mesma pessoa. Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E a palavra outro, ela tem algum significado. Olha só, para você ver, presta atenção agora. Alós significa da mesma espécie. Heteros significa de espécie diferente. Você consegue imaginar que tipo de outro o grego, que é o grego do Novo Testamento, chamado grego koiné, usou para se referir ao Espírito Santo? Ele usou o outro, alós, da mesma espécie, da mesma essência, com o mesmo poder, igualdade e essência, plenitude, tudo incluso.
Esse é o Deus no qual eu estou te apresentando. E se você olhar para mim nessa noite e dizer, Fidel, se tu fosse resumir em uma palavra, quem é o Espírito Santo? Qual a palavra tu usaria? Eu usaria o Espírito Santo é Deus. Aí tu olha para mim e diz o seguinte, então prova. Vamos à Bíblia? Livro de Atos. Eu vou te provar que o Espírito Santo é Deus. Acompanhe, por favor. Olhe com os teus próprios olhos. E veja as maravilhas do Eterno. Atos 5. Atos capítulo 5. Eu gostaria que você atentasse para esse texto. No contexto conta a história de Ananias e Safira. Eles venderam uma terra. E no tempo em qual o Espírito Santo tinha acabado de chegar no meio deles, aconteciam muitos milagres e muitas pessoas estavam alegres. A alegria deles era tão grande que eles vendiam a propriedade e depositavam os pés. Só que Ananias e Safira eram egoístas. Eles não queriam vender o que eles tinham e dar aos pobres. E eles foram naquele dia à reunião, irmão, com a mentira no coração. Olha, a terra foi, digamos que 100 mil, vou dar um exemplo. Chegaram lá apresentando 50 mil. Deus não tinha pedido nada, irmão. Levava quem quisesse. Mas eles resolveram mentir no coração. Chegaram lá mentindo. Sabe o que Deus disse para ele? Na boca do servo do Senhor? Olha o verso 3. Então disse Pedro. Olha o que o servo Pedro disse. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse a quem, irmãos? Ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo. Conservando-o porventura não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a... O que a Bíblia está dizendo? Que ele mentiu para quem? Para o Espírito? Depois ele disse o quê? Você não mentiu para homem. Você mentiu para quem? Quem é o Espírito Santo? Deus. Ponto. Acabou. Aí vem pessoas, meu querido, dizendo, não, é uma força ativa de Deus. Prova na Bíblia que ele é uma força ativa de Deus? Ele não é, não está escrito, então não é. A Bíblia diz que ele é Deus, tem a mesma essência, é criador, estava lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Ele estava sobre as águas. Falando mais um pouco acerca dessa igualdade de diferença, para vocês entenderem, olha só, irmãos. Essas canetas de baixo, elas são alós, as de cima são heteróis. São canetas? São, mas aquelas são diferentes, essas são iguais. Esse é o símbolo de baixo, é o que é representado entre o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Igualdade, a mesma essência, o mesmo poder. Nenhum é maior do que o outro. Fidel, e os textos de São João, que Jesus disse... Se alegre que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Irmão, não esqueça que quando Jesus veio na terra, ele esvaziou, segundo Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 4, esvaziou-se de sua forma de Deus e tornou-se servo. Então, algumas declarações do Novo Testamento, aonde ele apresenta ele sendo homem, é claro, ele não poderia dizer que era igual. Mas quando ele se apresentava como divino, ele dizia que era igual. Eu e o Pai temos a mesma essência. Porque o Cristo estava escondido na pele humana. E não fez uso do seu poder. Tudo que ele fazia era através do Espírito Santo. Para mostrar que você pode fazer também. Continuando. Eu tenho uma caneta, mas preciso de outra. Em português, a palavra outro ou outra não identifica semelhança ou diferença. Mas no grego, tem diferença. Por isso que é importante nós analisar à luz, às vezes, dos escritos originais, ok? Podemos ver a atuação do Espírito Santo em todos os momentos de intervenção divina? Aqui na terra, principalmente nos momentos em que a salvação do ser humano está em jogo. Eles estão, irmãos, em atuação. O Pai está no trono, está no céu. O Filho está no santuário à direita do Pai. E o Espírito Santo está conosco, assim como ele prometeu. Os três estão atuando. Funções diferentes. Na criação, estava Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O texto usado ali, eu já falei uma vez para vocês, eu vou falar novamente, é Bereshit bara Elohim, et Hashamai, e no finalzinho ele diz, et ve aret. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa é a tradução.
Esse Deus ali é Elohim. Elohim, no hebraico, quer dizer, se tu for levar ao pé da letra, deuses, no plural. Mas como nós cremos em um único Deus, Elohim ali traz a terminação Deus. Porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu posso provar isso na Bíblia? Eu posso provar isso na Bíblia, irmãos, em Gênesis 1 e 2. Porque continuando ali diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali ele estava presente. Se tu ir em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, ali diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o quê? Deus. Ele estava no princípio com Deus e diz, todas as coisas, eu estou lendo o verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito isso se repete lá em Colossenses também. Se repete a mesma coisa, que nele, em Cristo, todas as coisas foram criadas para ele e por meio dele. Sem ele nada subsiste. Então, na criação estava Pai, Filho e Espírito Santo. O que mais? Ali, no batismo de Jesus, também estava Pai, Filho e Espírito Santo. Para te dizer que não é a mesma pessoa, o Filho estava sendo batizado, a voz falou lá em cima, e em português, tá, irmão? Ou em hebraico, né? Ou em grego. O que vocês acham? Na forma que os presentes poderiam compreender. Tá? Então a voz lá de cima disse o seguinte: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus e o Pai não pode ser o mesmo, porque o Pai estava falando lá em cima e o Filho estava sobre a água batizando. De repente uma luz aparece, João diz que viu uma pomba descendo. E ele disse que era quem? Eu já te falei, Espírito Santo não tinha corpo. Ele precisava de um corpo para se manifestar, ele usou o corpo da pomba. E ali ele se manifestou sobre o Filho de Deus. Porque no batismo, querido, você recebe também o Espírito Santo. Sabia dessa? Tem gente que acha que tem que batizar nas águas, depois fazer uma roda de fogo para ser batizado no fogo. Não! O batismo, às vezes, no Espírito Santo, ele acontece até antes da pessoa batizar nas águas. O que tu diz para mim? Prova. Calma, eu vou provar. Mas o que eu tenho que dizer para você, irmãos, é que esse Espírito, ele estava lá no batismo. E ele estava na forma corpórea. Como eu disse para vocês, antes de Jesus, escute o que eu estou te dizendo. Antes que Jesus vir na terra, ele não tinha corpo. Ele era Espírito também. Deus fez um corpo para ele. Para que ele pudesse se manifestar. E nesse corpo, faria morada o Espírito Santo, o Pai e ele. Você quer ver isso na Bíblia? Vamos para Hebreus, e eu vou te mostrar isso. Vou te mostrar como o corpo de Cristo foi preparado. Talvez, querido, eu tenho que alertar vocês a questão das traduções. Né? Você está lá no canal e vê, às vezes eu lendo, a gente coloca uma outra tradução ali, para mostrar para vocês que não importa a tradução, o sentido vai ser o mesmo, tá? Não vai alterar, te garanto. Não importa a tradução que você está usando. Preste bem atenção no texto, Hebreus, tá? Hebreus capítulo 10. Vou te mostrar esse texto, para que você entenda, querido, que Cristo foi preparado um corpo para que ele viesse a este mundo oferecer por mim e por você. Amém? Se você chegou no capítulo 10 de Hebreus, vá para o versículo 3. Versículo 3. Diz assim, deixe a Bíblia falar. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. Porque é impossível que sangue de touros e de bode remova pecado. Por isso, atenção, ao entrar no mundo, Cristo diz, sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitar-te com holocaustos e oferta pelo pecado. Aí Jesus declara, então eu disse, eis-me aqui no rolo, né, do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha o contexto e tu vai ver que aí é Cristo. Está citando uma passagem lá do livro de Salmos. E do livro de Isaías também. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ok? Então no batismo, eles estão presentes. Jesus, ele prometeu
Pode passar, por favor? Jesus prometeu. E Jesus, quando ele cumpriu essa promessa? O que vocês acham? Os textos estão aí. Já vão direcionando os textos para que vocês possam acompanhar pela palavra de Deus. E ver por si mesmo. Quando foi que Jesus cumpriu a promessa? Quando ele estava na terra, irmão, ele não podia cumprir essa promessa. Porque ele tinha que mandar outro, e não podia estar dois no mesmo lugar. Né? Ali, em forma corpórea, não. Se você encontrou, diga amém. 7:39. Diz assim. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido o quê? Glorificado. Vai lá para o 20:22. Vamos deixar a Bíblia falar. Deixa eu calar e ela falar. 20, verso 22. Acompanha também para você ver. E havendo dito isto, diz a palavra do Senhor, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei quem? O Espírito Santo. Então Jesus aí está dando o que ele tem para os discípulos. E ele usa aí uma figura, uma expressão, que no grego ele diz soprou. Você sabia que esse soprou é comum? O que é esse soprar, Fidel? Tem gente que não acredita no Espírito Santo por causa disso aqui, porque a própria palavra Espírito Santo é pneumasto, vem de pneu, que quer dizer vento, ou ruá, no hebraico, que quer dizer vento. Então não creio no Espírito Santo, porque ele é vento. E Jesus transmitiu através do vento. Irmão, a forma como o Espírito Santo é entregue na Bíblia é de diversas formas. Através do fogo, através do óleo, através de várias coisas, e principalmente do vento. Só que essa parte da Bíblia, ela é entendida com a parte de Salmos, que diz assim, que pelo poder da sua palavra ele criou todas as coisas, e pelo sopro de sua boca elas vieram a existir. Mas Deus fez as coisas soprando? Claro que não, ele fez falando. Mas quando tu fala, sai vento da tua boca. Então quando Jesus disse o seguinte, recebei, o autor quando ele vai escrever, ele diz soprou. Por quê? Falou, irmãos. Recebam o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles não ficaram pulando, eles não ficaram dançando. Quando chega em Atos 2, e eu gostaria que nós fôssemos para essa passagem, que eu gostaria de apresentar uma coisa extraordinária para você. A promessa é cumprida, porque depois que Jesus terminou sua missão aqui na terra, que foi para cima, que ele havia de ser glorificado, agora a promessa iria se cumprir. Ele não prometeu, ele não cumpre? Atos, vamos lá, 2, verso 4. Querido, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, ó. Se você achou, diga amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras, segundo o Espírito lhe concedia que? Quem é que concede que fale? Quem é? É o pastor ou é o Espírito Santo que concede? É o Espírito Santo que concede. Nesse dia aqui, irmãos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que é esse Pentecostes deu? Verso 1. 50 dias depois da ressurreição ou da Páscoa de Jesus Cristo. Eles contaram ali 50 dias, que significa Pentecostes. 50 dias. Jesus passou 40 dias com os discípulos depois da ressurreição. E 10 ele deixou para se prepararem para receber o Espírito Santo. Por isso que a igreja adventista faz os 10 dias de oração todos os anos. Porque é bíblico, a gente só faz o que está na Bíblia, irmão. Não vamos fazer o que não está nesse livro. E ali completou o Pentecostes, e agora o Espírito Santo desce. Se você olhar Atos 2, ele usa figuras para te dar entendimento de que eles iam receber o dom do idioma. Ali aparece línguas de fogo. A palavra que eu disse, o Espírito Santo ele é passado pelo vento, pelo óleo e pelo fogo. Ali aparece línguas de fogo. Irmãos, é uma expressão que o evangelista Lucas está usando para te dar a entender que eles vão receber uma espécie de dom. Eles serão capacitados ali com uma espécie de dom e que aquele dom seria idioma de outras nações. Eu vou usar aqui, durante o programa, para que você entenda, línguas estranhas e línguas estrangeiras, tá? Vai ter o mesmo sentido, porque uma língua estranha para mim quer dizer uma língua que eu não conheço. Mas eu vou usar estranha, de estranha mesmo, tá? Estranha que não tem significado nenhum. Uma baboseira, tá?
É isso que eu vou usar, para você entender. Então, quando eu falar idioma ou línguas estrangeiras, eu estou falando da língua da Bíblia, que foi dada pelo Espírito Santo, quando ele cumpriu a missão dele. Quando eu falar línguas estranhas, eu estou falando de uma língua que não tem significado. Ok? Preste bastante atenção no que você vai ver agora. Preste bastante atenção. Redobre a tua atenção. O que você vai ver agora. Talvez você ainda não tinha visto, mas você vai ver. Abre a tua Bíblia, vou fazer uma encenação. Abre a tua Bíblia em Samuel. Eles podem fazer, por que eu não posso? Eles acham que para fazer isso precisa de um fogo dentro deles? Vou mostrar que eu também posso. 1 Samuel 10, versículo 6. Acompanhe comigo, por favor, e preste atenção no que você verá. Na hora que você lê, você olha para cá. Se você encontrou, diga amém. Preste atenção. Diz assim, leiam comigo, igreja. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. A palavra do Senhor está dizendo para você nessa noite, que o Espírito Santo vai se apossar de você, que o Espírito Santo vai tomar posse do teu corpo e vai te mudar em outro homem. O Espírito tem poder de fazer isso, e eu quero dizer aqui para vocês nesta noite, eu quero dizer que vocês podem sentir a presença do Espírito Santo aí, aonde você está. E se você neste momento está sentindo o que eu estou sentindo agora, se você está sentindo neste momento o que o meu coração está sentindo, a minha pele está tantorando, porque eu estou recebendo no meu corpo o Espírito Santo de Deus. Canta shuriabaxangarabaxeia, rabaxeia adonaia. E Amanaia, se você está sentindo nessa noite que eu estou sentindo, então glorifique o nome de Deus. Não se segure neste banco aí que você está, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Isso é palhaçada. Não precisa ter o Espírito Santo para fazer isso, porque o Espírito Santo ele não vem fazer isso. Aí você diz que é dom. Isso não é dom, irmãos. Se eu estou aqui é para falar a verdade, é para chamar a tua atenção. Não é isso que vocês fazem? Mas eu vou te dizer, eu já pesquisei. Eu já vi isso acontecer no candomblé. Eu já vi isso acontecer no terreiro de macumba. Eu já vi isso acontecer em vários movimentos pentecostais. E eu vejo pastores que falam em língua, odiando uns aos outros. E ainda aparecem em igreja falando línguas estranhas. O que você me diz disso? O texto está dizendo, irmãos. Eu poderia dizer para você, eu profetizo sobre a tua vida. A tua mulher vai te trair esta noite. Deixa ela ir para casa sozinha, não. Você acha que o Espírito Santo tem tempo para fazer esse tipo de coisa? Fuxicar, olha só. O Espírito Santo vem fuxicar na igreja. Tua mulher está prestes a te trair. Essa encenação, querido, que eu fiz aqui agora, para tu entender que eu posso fazer isso quando eu quiser. Eu posso imitar quando eu quiser. Essa língua eu estudei, porque você me ensinou, rapaz. Você postou esse vídeo aí no YouTube, eu vi. Você ensinando a falar em línguas. E você disse que essa língua é usada na sua igreja, não é isso? Decanta, não é isso que você ensinou? Decanta. O que mais que você ensinou? Xalalala, bala, 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 que você disse que até ofereceu bala pro cara lá no banco da igreja, lembra? O cara pediu bala, ele disse que deu bala, irmão. O cara estava lá na igreja, bala, bala. E ainda fica assim, ó. Ai, meu Deus, eu estou recebendo nesta noite. Eu estou me... Gente, vamos sentar e vamos estudar a Bíblia, vamos agir com sinceridade. Aí você olha para mim nessa noite e diz o seguinte, tu está zombando de mim, é? Querido, eu só estou fazendo o que a Bíblia faz. Elias lá no Monte Carmelo, abre a tua Bíblia, Monte Carmelo. Elias zombava dos profetas de Baal. Ele dizia, cadê o Deus de vocês? Cadê? Talvez ele está lá, deitado e vai acordar. Estava lá, ele zombou, olha lá. Olha para você ver, irmãos. Abre a tua Bíblia, por favor, não acredita em mim, abre a tua Bíblia. Ele zombou ali das pessoas que estavam afundadas no erro e não queria ver a verdade. Capítulo 18 de 1 Reis, o verso 27, diz que meio-dia Elias zombava dos profetas. Quer mais? E Deus? O que Deus acha de tudo isso? Deus, ele ri, ele zomba. Está lá no livro de Salmos. Ri o Senhor lá do céu, da gargalhada do ímpio. Olha só, o nosso Deus. E ele me deu coragem para que eu fizesse isso. Talvez nunca ninguém falou língua na igreja adventista, pois hoje ele falou. E ainda tem mais no final. Agora eu posso falar em línguas estranhas para você agora. Quer ver? Vou falar. Bereshit bara Elohim, et hashamai, et ve
Aret. Tradução. No princípio criou Deus o céu e a terra. Isso, irmão, é língua estrangeira apresentada no livro de Atos. O apóstolo São Paulo diz o seguinte: se alguém vai se reunir na igreja, por favor, não se ponha a falar em outras línguas em lugares onde todo mundo tem o mesmo idioma. Se você está numa igreja e vai falar língua estranha, e ali não tem ninguém que fala o seu idioma, fique calado. Se não tiver um intérprete, cale a tua boca. É isso que o Paulo diz. Aí a pessoa vem dizer, não pode, irmãos. Só tem 2 incidentes no livro de Atos. É esse do capítulo 2 e outro que se repetiu, porque era sinal para incrédulo. Porque língua não é sinal para crente não, irmão, é para incrédulo. Os incrédulos acharam bonita aquela cena e Deus fez a questão de repetir mais na frente. Prova, Fidel, eu vou te provar tudo isso que eu estou falando, tá? Tudo. E eu vou te dizer, quando vai para a igreja, Paulo diz, um tem salmo, outro tem profecia, vai falando, profecia da Bíblia. Sabe o que é esse profetizar? É falar do futuro. É eu vim aqui falar para vocês que Jesus vai voltar, de que se você fizer isso, você vai melhorar de vida. É eu começar a falar, irmão, o que a Bíblia manda falar e tua vida será transformada. Isso é profetizar. Aí tem gente profetizando na vida dos outros aí o que não deve. Se tu achar o que Jeremias acha disso, vou te provar tudo o que eu falei. Sabe qual é o texto que ele diz que nós tem medo? 1 Coríntios 14, vai lá para vocês verem. Ele diz que nós nunca lê esse texto aqui, porque ele diz que quem fala em línguas estranhas, o cara que me deu o vídeo para mim aprender línguas, irmãos, sabe o que ele diz lá no vídeo? Ah não, não tem tradução. Sabe por que não tem tradução? É porque é línguas estranhas, já está dizendo, só os anjos entendem. O cara não teve nem o trabalho de olhar 1 Coríntios 14. Ele mentiu. Porque 1 Coríntios 14 não diz que é os anjos que entendem. Olha lá para você ver. E vou te mandar como eu tenho autoridade na Bíblia para mandar esse povo calar a boca. Na Bíblia, tá, irmãos? Tá aí, ó. Ó o 14 aí. Abriram? Amém? Pois quem fala, verso 2. Pois quem fala em outra língua, e aqui ele não está falando de língua estranha, não. Ele está falando de idioma mesmo, tá? Não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistério. Por que esse texto está desse jeito? Ele diz que nós nunca explica esse texto. Vou te explicar agora. Primeiro, lá no texto você diz que só os anjos entendem. Já mentiu, porque ele diz que é só Deus. Vou te dizer por que Paulo falou isso aí. Paulo falou isso aí, irmão, porque Deus é o único que entende todos os idiomas. Todos. E se tu falar em um idioma diferente, numa igreja onde ninguém fala o idioma, só Deus vai entender. Para os outros, aquilo é mistério. Porque eles não entendem. É só isso que o texto está dizendo. Agora, para te provar que não pode ficar falando um monte de gente na igreja, línguas estranhas ao mesmo tempo, fazendo bagunça, rastejando como cobra, eu vou dizer uma coisa, querido, porque eu amo você. Eu não quero que você se perca, eu quero que você veja a Bíblia. Você pode até zangar comigo, mas eu vou citar para você, antes de eu citar o que eu vou falar agora, livro de Gálatas, capítulo 1, ele disse o seguinte, que se eu agradar homens, eu não serei servo de Cristo. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. Vou te dizer, se eu quero assistir circo hoje, eu não vou mais num circo. Eu ligo a minha televisão e põe num evento pentecostal, porque ele é igual a um circo. Sabia disso? Eu já visitei, querido, e eu visito. Mas um dia eu deixei de visitar, sabe por quê? Porque eu via mulheres seminuas ali dentro da igreja. E eu não fui comprado pelo sangue de Jesus para fazer isso. Pastores faziam assim com as pernas das mulheres, uma nas outras, dentro da igreja. Eu vi, eu estava lá, tá? Então não tem desculpa. Pare de brincar com a fé do povo, gente. Tem que parar de brincar. Vou te mostrar na Bíblia, Paulo dizendo, você tem que fazer esse povo calar. Vou te provar aí. Primeiro, Fidel, prova o que tu disse, que na igreja não pode. Tá bom, vamos lá. Você está no 14 aí, não tá? Então presta atenção agora. Voz de Deus. Primeiro Paulo diz o seguinte aqui, ó, no 14, vai acompanhando os versos, vai acompanhando, você também vai acompanhando. Diz assim, ó, que toda coisa no mundo tem que ter sentido. Tá aí, ó, verso 7. E assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emite sons e não se dá bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserte palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falando ao ar. Aí ele diz no verso 10, há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles contudo é sem sentido.
Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Olha o que Paulo diz, a preferência dele, verso 18. Depois você pode ler o capítulo todo em casa. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, idiomas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra. Pediu ordem no culto, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando reunir, um tem salmo, irmão, é música, igual a jovem cantou aqui na frente. Outro tem doutrina é a pregação da palavra, tá, irmão? É um ensino. Este traz revelação. Revelação, irmão, não é uma pessoa ser usada aqui na frente, a revelação que está na Bíblia. Por exemplo, o Apocalipse não é um livro de revelação? Então vai falar de revelação? Abre o Apocalipse. É isso que o texto está dizendo. O que mais? Este traz revelação, aquele outra língua, outro, interpretação. Tá vendo? Tem que interpretar. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, idioma, que não sejam mais do que 2, ou muito 3, isto sucessivamente que haja intérprete. Não havendo intérprete, fica o quê, irmãos? Fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Verso 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz em todas as igrejas dos... O que tu quer mais? Quer mais prova? Tá aí, irmão, não pode. Se for falar, irmão, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, Deus diz, cala a tua boca. Vocês tudo aqui são português. Por que eu venho aqui falar em hebraico para vocês? Eu falo, mas eu tenho que dar a tradução para vocês. Para dar o exemplo aqui para vocês. Vocês compreenderam, amém? É assim que funciona. É assim que funciona. E quando chegou isso em Atos 2, agora me explica, pelo amor de Deus, Fidel, por que o Espírito Santo capacitou aquele povo a falar ali em diversas línguas, todos reunidos? Porque ali não tinha só um tipo de pessoa, gente. Ali tinha pessoas de diversas nações debaixo da terra. Estavam todos reunidos. Jesus agora ia cumprir a promessa de que o evangelho seria pregado a toda a nação, a todo mundo. Abre em Atos 1, para tu ver. Essa promessa aqui, ó, eu quero que tu atente para ela. Jesus estava prestes a cumprir essa promessa aqui, ó. Por isso que esse povo, de diversas línguas, estava tudo ali reunido no mesmo lugar. E o Espírito Santo tinha que dar um jeito de todos entender o que se estava falando. Olha o que ele diz no capítulo 1, em verso 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, naquele dia, quando em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a promessa era que seria pregada a todos os idiomas. Então, era natural que alguns idiomas estivessem presentes para que se cumprisse. Estava presente? Vai para o Atos 2 e eu vou te mostrar que estava. Atos 2, vai lá. Presta atenção, verso 6, querido. Atente para esse verso. Verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouviu falar na sua própria... Aqui não está dizendo que é estranho, aqui está dizendo que eles ouviram na própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, verso 7. Diziam, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar... cada um em nossa própria língua materna. Aí eles vão dizer o que eles eram. Olha os lugares onde eles eram. Línguas diferentes. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. As grandezas de quem? Língua materna, gente. Aí não é uma língua diferente, não. Cada um ouviu na sua língua materna. O Espírito Santo tinha que explicar as grandezas de Deus, a Bíblia, a revelação de Jesus Cristo. Essa aqui, eles precisavam ouvir. Como ouvir? Se eu falo inglês e vocês aí falam diversos idiomas, e agora? Aí o Espírito Santo veio, fez aquele símbolo, que é chamado línguas de fogo na Bíblia. Ali é só uma forma figurada, tá? E ali, irmãos, eles receberam o dom do idioma e começaram a falar na linguagem, eles ficaram maravilhados. Aí você vem me dizer que Deus, ninguém entende? Por que eles entenderam então, hein? Você não para ouvir isso, né, querida? Tá aí, ó. Eu estou dizendo isso é porque eu amo você e não quero ver você enganado com essas palhaçadas, porque isso é palhaçada, gente.
Eu não falo de todos. Os que estão tendo intérprete verdadeiro, estão usando a linguagem de idioma normal e está tendo intérprete, bem-aventurado é você. Você está com o Espírito de Deus. Agora você ficar dentro de uma igreja balabala, canta xuriabaxaia, arabaxéia, não sei o que mais lá. Você assistiu o Bíblia Fácil essa semana? O que aquela mulher disse lá? Você assistiu? Canela de fogo. Olha só. O pastor dizendo que ia deixar a irmã ficar com canela de fogo. Para que canela de fogo? Vassourinha, sapatinho de fogo, né? Tudo isso eles têm. Rodinha de fogo. Um me falou que tinha uma rodinha, parecia uma rodinha em cima dele de fogo. Diga, irmão, quem gosta de fogo não é os filhos de Deus, não. O lavar regenerador do Espírito Santo, irmão. Fidel, agora tu se entrou agora, né? Como tu explica então o texto que Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo? E agora? Não tem esse texto em Mateus? Quando ele vir, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo? Pois ele fez isso. Vou te mostrar como é que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vou te mostrar agora. E vou te mostrar como é que tu deve fazer esse batismo. E vou te mostrar para você. Abre a tua Bíblia em Jeremias. Vou te citar duas coisas. O que é esse fogo? O que a Bíblia fala desse fogo? Livro de Jeremias, por favor. Ache primeiro o livro. Quando chegar lá eu te dou o capítulo e o versículo. É o 23, o capítulo. Acompanhe por você mesmo. Não creia em homens. Na palavra de Deus. De que a Bíblia está falando esse batizar com fogo, pelo amor de Deus? Fala, Senhor. É tua vez agora. E fala claro para esse povo. Diz o seguinte, capítulo 23, amém? Verso 29, olha o que ele diz. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é fogo. Então o que é batizar com fogo? É falar a verdade sem ter medo. Com coragem, irmãos. Falar a palavra de Deus. A palavra de Deus é fogo. Ah, Fidel, já que tu está dizendo que esse batizar com fogo é usar a palavra para corrigir alguém, e esse alguém vai se sentindo mal ali, porque ele achava que era daquele jeito, agora é desse, vai queimando ali aqueles heresias destruidoras da vida dele. É isso que tu está falando? É. Então mostra Jesus na Bíblia batizando na íntegra. Ele usando a palavra e ele sentindo queimação dentro deles. Eu provo, irmãos. Vamos lá. Lucas, você nunca viu? Pois eu vou te mostrar, querido. Lucas. Livro de Lucas ali mostra. Vai lá para o último capítulo. Naquele dia, esses homens estavam decepcionados. Porque o Jesus dele havia morrido. E já era o terceiro dia. E parece que ele não ia ressuscitar. Eles estavam tristes, ia caminhando para uma cidade chamada Emaús. De repente, querido, um estranho aparece no meio deles. E eles presenciam. E o estranho disse, o que vocês estão conversando? Ele disse, rapaz, tu porventura, tu é o único dessa cidade que não sabe o que aconteceu com Jesus? E antes ele pergunta, né, quem? Ele diz, Jesus, o Nazareno, homem poderoso em milagres. Ele morreu, disse que ressuscitaria, mas já é o terceiro dia, ele não apareceu. E o homem era Jesus. O homem estranho que eles não conheceram. Presta atenção, Jesus queimando eles com a palavra agora. Não era ele que ia batizar com fogo? Presta atenção agora. Usa esse texto quando alguém quiser que tu prove para ela o que é batizar com fogo, tá? Aí ele diz assim, ó. Eu vou citar principalmente o verso 24. De fato, alguns dos nossos foram sepulcros, estavam incrédulos ainda. E verificaram a exatidão e disseram que as mulheres disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse quem? Jesus. Presta atenção, irmão. Redobre a atenção. Você, por favor, querido. Redobre a atenção agora. Por favor. Olha o que diz Jesus. Jesus. Ó nécios, ou seja, tolos, tardo de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Profeta, irmão, é Bíblia. Porventura, diz Jesus, está usando a palavra. Não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? Perguntou. E começando, Jesus pegou a Bíblia, e começando por Moisés, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, discorrendo por todos os profetas, certo? Samuel, Abacuque, todos os profetas, Joel, Malaquias, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as... Quando se aproximaram da ideia,
onde ele fez menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença dele. Olha a voz dos caras para vocês verem, dos homens. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Quer prova mais do que essa? Irmão, batizar com fogo é ensinar a verdade. Quando você, Jordão, está ensinando a verdade para alguém, é natural que aquela pessoa comece a se incomodar. É natural que aquela pessoa comece a doer dentro dela, porque ela aprendeu uma coisa. E Marco diz assim, irmão, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora. Você sabe o que é adorar Deus em vão? Querido, você passar a vida inteira andando na igreja em vão. É triste isso. Vou te mostrar mais um incidente de alguém que pregou a palavra, alguém foi queimado e sentiu necessidade, o Espírito Santo desceu na hora e ele se arrependeu. Quer ver? Vai lá o que eu te prometi. No livro de Atos de novo. Rapidinho, estamos já finalizando, e eu gostaria que vocês entendessem isso. Olha só, capítulo 10, tá? Vamos voltar lá. E vou te mostrar que línguas estranhas, ou idiomas, a língua oficial da Bíblia, mesmo assim, ela não pode ser proibida de ser falada jamais, mas ela não é sinal para crente, é para incrédulo. Achou aí o 10? 44. Olha Pedro pregando, Pedro estava pregando. Se tu olhar no contexto, você vai ver que era uma pregação de Pedro. A partir do verso 23 ele estava pregando a palavra. No 44 diz assim, ó. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu quem? O Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam, porque também sobre o gentil foi derramado o Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Está vendo que o batismo do Espírito Santo às vezes acontece antes do batismo nas águas? Porque é no momento do estudo bíblico, irmãzinha, que tu está sendo convencida do teu erro. E tu precisa se arrepender. Você achava que devia comer isso? Não pode. Aproxima. O Espírito Santo encheu eles. Sabe qual foi a posição deles? Arrependimento. Nós vamos conversar, nossa última conversa junto. Arrependimento. Quando o Espírito, esse Espírito, que eu vou te dizer, não é o Santo, aparece e entra nas pessoas e elas caem no chão e começam a pular e dar pulos e gritar, é o diabo. Porque quando o Espírito Santo entra em alguém, ele não cai, ele não pula e muito menos dança. Tá? Ele simplesmente se arrepende, vê o seu erro e se converte. Passa a fazer o que a Bíblia manda. O que você disse para mim? Prova nas Escrituras. Vou te mostrar esses dois textos, tá? Vou te mostrar esses dois textos. Quando o espírito maligno entra, tu vai ver as pessoas pulando e caindo. Mas quando o Espírito de Deus entra, ele levanta. Quer ver? Então vamos lá. Livro de Marcos. Acompanhe comigo, por favor, querido. Por favor, acompanhe. Abra teus olhos. Você está tendo essa oportunidade hoje de ouvir isso. E eu gostaria que vocês atentassem para esse texto, para que Deus possa falar o seu coração, certo? E você atente à palavra de Deus como o único livro mais importante para a sua vida. Mateus 8, 28. Se você encontrou, diga amém. Olha só como é que uma pessoa, ou o comportamento de uma pessoa com espírito maligno no corpo. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gerasé, Gadarenos, vieram ao encontro 2 homens endemoniados saindo entre os sepulcros. A tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritavam, que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste atormentar antes do tempo? Então você vai ver ali que eles pedem Jesus para que ele mande ali para uma manada de porcos. Você vê aí, irmão, na posição do texto, que eles estão agoniados. Eles estão gritando. E sobre o grito, né? Eu gostaria que você visse mais um texto, lá em Efésios. Vai lá em Efésios para tu ver. Presta atenção nessa série de textos. Depois eu vou juntar tudinho
E eu gostaria que você entendesse a lição de Deus. O que Deus quer falar para você. Livro de Efésios, capítulo 4. Amém? Olha o que diz aí, ó. Essas práticas, querido, em vez de deixar o Espírito Santo feliz, elas deixam ele triste. Efésios 4, diz assim, ó, 31. 30. E não entristeçais o Espírito, no qual foste selado para o dia longe, tá aí, irmão, ó, longe. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda. Isso deixa o Espírito Santo triste. Volta lá em Mateus 17. Essa é uma exposição que eu estou fazendo para ti, para você ver como eu quero deixar a Bíblia falar e não eu. Tá? Mateus 17. Presta atenção à declaração dessa mãe. Vou te mostrar um outro caso. Olha a declaração desesperada dessa mãe. Né? Mateus capítulo 17. Se você encontrou, diga amém. Olha só, irmãos, verso 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou dele um homem, se ajoelhou. Olha só, o homem se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, ele sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Vai lá em Marcos 9 e veja a mesma cena. Ele aumenta, lá em Marcos 9, rapidinho. Marcos 9. Ele vai aumentar o que o jovem faz mais. Encontrou? Diga amém. Marcos 9. Ele diz o seguinte, verso 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e saudavam. No verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes. E vai definhando. Roguei aos teus discípulos, mas ele não espera. Se tu olhar lá em Lucas, ele vai repetir mais coisas. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que toda vez que o espírito imundo entra em alguém, ele joga no chão, ele rilha os dentes, ele faz essas cenas. Agora, quando é o Espírito de Deus, olha só lá em Ezequiel. Vou te mostrar só 2 cenas, para tu ver como ele faz levantar e não derrubar. Aí você vem com essa para mim de dizer que o Espírito Santo derruba as pessoas dentro da igreja? Nunca, irmãos, nunca. Eu quero é ver alguém levantar-se para me provar isso. Você pode me desafiar no meu canal, estou disponível 24 horas. Estou sempre aí. Eu sempre dou uma passadinha todo dia para ver. Então você pode desafiar, pode fazer perguntas. Ali no livro de Ezequiel, no capítulo 10, por favor, vou te mostrar alguns textos. Para que você entenda o que o Espírito Santo faz. Primeiro eu quero apresentar para você o versículo, capítulo 11, verso 1. Então o Espírito me levantou, né? E me levou à porta oriental da casa do Senhor que olha para o oriente. É a primeira cena, verso 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e me disse: fala! Tá vendo? Quando o Espírito está sobre uma pessoa, irmão, ela fala a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim tem dito a casa de Israel. Por quantas coisas? Então ele vai pregar agora a palavra do Senhor. Quer mais? Tem vários textos aqui, irmãos. Tem vários textos. O 8, verso 3 diz assim, ó, estendeu ele ali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. Capítulo 8, verso 3, tá? De Ezequiel. 8, verso 3. Estendeu ele ali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Toda vez que o Espírito Santo se apresenta, irmão, ele levanta e nunca derruba. É o que diz a palavra do Senhor. Continuando, para encerrar nossa série, eu gostaria de mostrar para vocês uma promessa linda do Senhor Jesus, que Ele fez a cada um de nós. Pode passar para mim, por favor? Essa promessa. Eu amo essa promessa. Deveria estar em todo o coração dos filhos de Deus. Essa promessa diz que se os pais, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, eu vou fazer um apelo em cima dessa promessa e encerrar. Se os pais sabem dar presentes aos seus filhos,
E eles são maus, diz o texto. E eles sabem dar boas dádivas. Quanto mais o Pai Celestial. Aí o que o texto diz? Ele dará o quê? Quem achou o texto? Ele dará o... Amém. Espírito Santo àqueles que... Se tu não pedir, ele não te dá, irmão. Olha, vocês que são maus, sabem dar as boas dádivas. Quanto mais o vosso Pai. Passa para mim, por favor. Pode passar. Pode passar. Essa é minha filha, Amanda. Jamais eu nego alguma coisa a ela. Não. O que é bom para ela, não. E a Bíblia diz que eu sou mau. Eu sei dar boas coisas. Cadê a imagem? Eu sei dar boas coisas à minha filha. Ele diz, quanto mais eu darei o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando o Espírito Santo entra em você, querido, você não fica pulando, dançando e muito menos gritando. Você fica em paz com Deus. Ele traz paz. Sabe por quê? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Essas coisas são geradas em você. Honestidade. Você se torna um ótimo cidadão no meio das pessoas. Tem seus erros? Tem, mas o Espírito vai queimando ao longo dos anos. É o processo de santidade. Eu não nego nada para minha filha. Deus disse, eu não nego para vocês. Vocês são maus, sabem dar bons presentes, e eu? Aí você olha, meu querido, nessa noite para mim, eu gostaria de chamar a tua atenção. Aproxime-se. Aí você olha para mim e diz, Fidel, para quem Deus dá o Espírito Santo? Para quem? Eu gostaria de apelar nessa noite a você. O próximo texto que vai aparecer ali é livro de Atos. Do mesmo jeito que eu te disse, a salvação só é dada para aqueles que obedecem. O Espírito Santo só é dado para quem obedece. Olha para mim, pastor. Se você ensina que a lei de Deus é passada, que o sábado não precisa ser guardado, e ainda sai dizendo que tem o Espírito Santo na sua vida, amigo, por favor, isso não é verdade. O texto, passa para mim, por favor. Diz que Deus só dá para quem lhe obedece. Está aí o texto. Acompanhe você no YouTube. O Espírito Santo é dado. Ora, nós somos testemunha dessas coisas. Bem assim o Espírito Santo que ele dá àqueles que obedecem. O Espírito Santo não vai habitar, meu filho, numa casa imunda. Numa casa cheia de carne de porco. O Espírito Santo não vai habitar numa casa cheia de moléstias e pragas. O Espírito Santo precisa de uma casa limpa. Vós sois templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, que é sagrado, Deus o destruirá. Está lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Está também no capítulo 6, o 17, 18 e 19. Se alguém destruir, querido, Deus o destruirá. Você quer receber o Espírito Santo? Está aqui, ó, Bíblia em você. Quer saber se o Espírito Santo está na igreja? Não é os pulos, não é os gritos. É as Bíblias abertas dentro da igreja, ouvindo a palavra e se convencendo. Vamos parar de brincar com o povo. Vamos parar de tomar o dinheiro do povo. Por causa de vocês, o caminho da verdade está sendo infamado. Está recebendo uma fama. Eu vou te provar isso na Bíblia, nos próximos encontros. Está recebendo uma fama. Por causa deles, diz a Bíblia. Esses falsos profetas. O caminho de Deus está recebendo uma fama. Hoje ninguém quer ouvir mais o evangélico. Sabe por quê? Estão fazendo isso com as pessoas, estão juntando dinheiros e mais dinheiro, e as pessoas estão morrendo na sua pobreza. A irmãzinha, coitada, vai para a igreja na esperança de ganhar umas canelinhas de fogo e não ganha nada. Na esperança de ganhar um sapatinho de fogo, até o dela está queimado lá, sabe por quê? Porque tu roubou o dinheiro dela. E eu estou aqui para te desafiar. Vai lá no meu canal, vai lá, eu te desafio. Prova para mim que isso que tu faz é obra do Espírito Santo. Porque o Deus que está no céu me colocou aqui nesta noite para que eu não tivesse medo de falar. Sabe por quê? O Espírito Santo desceu nos apóstolos. Está lá no livro de Atos. Diz que eles com intrepidez. Sabe o que é intrepidez? É coragem. Eles falavam a palavra de Deus. Eram presos, mas continuavam falando. Cantava meia-noite na prisão. E eu encerro essa programação nesta noite falando de uma pessoa especial para mim. Ele mora em Lago da Pedra, no Maranhão também, tá? Essa pessoa, ela foi tocada pelo Espírito Santo. Ela foi a São Paulo, trabalhou. Deus direcionou ela ao Mato Grosso. Esteve aqui na Mutum há algum tempo, trabalhando em algumas empresas como Excelência. E ali ele conviveu alguns dias. Até que um dia Deus disse, eu te quero, cara, lá na Granja Faria. Vai para lá. E o Raimundo, que é o meu amado, ele foi para a Granja Faria.
Na semana do Calvário, ele apareceu numa das reuniões. Sabe o que eu achei mais bonito no Raimundo? Porque ele chegou para mim uma das noites e disse: irmão, eu quero aprender o que está escrito. Eu quero um curso bíblico. Raimundo, eu entendi que ele era o Espírito Santo. Eu vou chamar você aqui, vem cá. Eu tenho que mostrar toda noite um amigo que eu trago lá da Granja Faria. Ele aceitou o convite. A sua esposa estaria aqui, mas ela não está. Mas você está vendo. Você vai ver o Raimundo aqui agora. Eu sei que você não vê porque você está doente, não é isso? Você não sarou da gripe, mas logo, logo acredito que você verá. Gente, se tu falar em alegria, que é um dos frutos do Espírito, e tu não falar nesse homem aqui, ó, não falou em nada. Esse aqui ele passa provações, mas você não vê ele lastimando. Você vê ele, sabe, fazendo o quê? Sorrindo. E eu fico observando ele no carro quando eu vou ao trabalho, que o carro leva nós até no trabalho. Eu fico, como pode, né? Ele sorri passando por transtorno. E Deus honra ele, sabe? Deus honra ele. E mostra para ele: filho, eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Não é isso, meu querido? E eu vou te dar os parabéns. Esse aqui, ó, aceitou o curso bíblico com a esposa dele. Estão estudando a Bíblia. Não para falar aquelas línguas de gato, né, irmão? Tu acredita que tem pessoas que imitam até cachorro dentro da igreja? Leão, lobo, é sério, eu já vi. Vai lá no YouTube, irmão, a mulher imitando um lobo. Diz que Jesus pediu para ela imitar um lobo. Ela quem sabe, né? Não sei que Jesus. Querido, vai sentar. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o desafio. Deus abençoe nos seus estudos, que você possa aprender, querido, sobre esse livro. Sobre esse livro que você tem que aprender. Porque esse livro é a palavra de Deus. Esse livro aqui, Jordão, passei um ano de joelho. Isso aqui é a Bíblia. Um ano de joelho. Pai, eu vou ler essa Bíblia todinha, só marcando as passagens sobre o Espírito Santo, para que eu pare de ser enganado. Um ano! Se tu abrir essa Bíblia aqui, tu só vai encontrar texto do Espírito Santo marcado. Eu não tenho curso de teologia. Nunca fiz um curso. Sou evangelista leigo, que não fiz teologia. Sabe por que eu não fiz teologia? Porque eu queria ser leigo. Eu sou ensinado por esse livro. A única teologia que eu tenho na minha vida é que esse livro aqui, na minha caminhada, eu já li ele 13 vezes. Nesses 13 anos de adventista. Eu nunca achei uma forma de apresentar na igreja de Deus outra coisa a não ser a verdade. Eu vou te mostrar nos próximos programas como é que Jesus ensina a adorar dentro de uma igreja. Como é o comportamento dos membros. Só quero que você continue acompanhando essa série. Porque o nosso próximo tema vai ser sobre oração. Por que você ora e Deus não ouve, hein? Parece que o céu está tampado para você? Por que Deus demora tanto em te atender? Não perca no próximo domingo. E se tu gosta de ficar repetindo coisas, eu vou te mostrar uma oração repetitiva. Eu digo para você, Deus não gosta desse tipo de coisa. Venha domingo. Não perca domingo. Vou te mostrar o que é orar de verdade. Vou te mostrar uma oração de fato. Eu vou chamar o Jordão para cantar nesta noite. Sabe por quê? Porque esse Deus que te comprou com o seu sangue, esse Deus que te comprou e pagou o preço para que tu desse ouvido à palavra de Deus, ressuscitou e queimou aqueles 2 homens no caminho de mal para que eles abrissem os olhos. Esse Deus te ama e deu tudo para você. Agora se entregue a Ele. Você que está aqui nessa noite, sentir vontade, fique de pé. Eu quero aprender mais da Bíblia. Fique de pé. A gente vai orar por você. Deus possa te usar, querido, mais uma vez, e que você glorifique o nome desse Deus. caminhar
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Contigo vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Contigo caminhar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Que Deus continue abençoando o Jordão, a sua voz a cada dia mais. Querido, lê todo o capítulo 14 em casa e veja o verso 22 e 23 de 1 Coríntios. Lá diz que as línguas não é sinal para crente, é para incrédulo. Eu estou falando de idioma verdadeiro, tá? Não é língua qualquer não. Sem significado e sem sentido. Porque tudo nessa vida tem que ter sentido, tá? Lê em casa. A lavagem regeneradora que nós lemos no início, que o Espírito Santo quer fazer, a resposta está em São João, capítulo 15, verso 3. Lá diz, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. É a palavra de Deus, querido. Não tente fugir, não. Oremos. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por mais essa noite, pelo louvor especial. Que nós possamos nos render a Ti, ó Deus. Render a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Abençoe esse amigo, ó Pai, que veio esta noite ouvir a Tua voz, o que diz a Bíblia. E parar, ó Deus, de acreditar em sofismas. Que o Senhor possa, a cada dia, enriquecer o conhecimento. Que Ele possa, através do curso bíblico, aprender o que a Bíblia ensina, para não ser enganado. Porque o Espírito da verdade, Ele nos viria para nos guiar a toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença esta noite. Que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado como Consolador prometido. Porque tendo o Senhor conosco, nós temos o próprio Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais essa noite o Senhor nos concedeu. Leva-nos em paz, nos dá a Tua bênção. Não só a nós aqui da Igreja Central de Mato Grosso, mas todos os nossos amigos que nos acompanham no YouTube e por este Brasil e fora dele. Que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Abençoe o nosso encontro que nós temos a cada noite depois do culto ali com nossos amigos, através, ó Deus, da nossa conversa e das nossas amizades. Que o Senhor esteja com todos. Leva-os em paz, que os Teus anjos guiem. E que eles possam pensar muito bem o que eles ouviram aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos hoje e sempre. É o meu desejo em nome de Jesus.